Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Fabiano Alves Neves aqui no nosso estúdio. Ele que é médico oftalmologista e especialista em glaucoma. Vai falar deste assunto muito interessante e importantíssimo para o nosso dia a dia. Fabiano, sabe-se que o glaucoma é a maior causa de cegueira no mundo. E nós procuramos enfatizar isso e trazer você mais de uma vez por ano para que o nosso telespectador entenda a importância dessa doença no nosso dia a dia. Realmente é isso que ocorre? Com certeza, Eduardo. Primeiro gostaria de agradecer novamente o convite, e explicar ao nosso telespectador o seguinte: o glaucoma é a principal, é a maior causa de cegueira irreversível no mundo todo. O que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença do nervo óptico, uma neuropatia óptica. Uma doença que normalmente ela cursa com uma alteração na pressão dos olhos, na pressão intraocular. Isso leva a alteração da cabeça do nervo óptico, leva a uma neuropatia, que se não for tratado, se não for diagnosticado a tempo, leva a perda de visão, e isso é irreversível. Infelizmente a gente não consegue fazer com que a visão volte. A pessoa, uma vez que tem a glaucoma, ela tem que tratar para o resto da vida, e se ela não tratar, ela vai evoluir invariavelmente para a cegueira. Doutor, quais são os sintomas do indivíduo que está com glaucoma? Esse é o grande problema do diagnóstico do glaucoma. Nas fases iniciais, o indivíduo não tem sintoma nenhum. O olho não dói, o olho não fica vermelho, o paciente não percebe essa falta de visão, porque ela é tardia. Então, normalmente, o diagnóstico é feito quando o paciente procura o médico para uma consulta de rotina, onde se percebe que a pressão do olho está alterada, ou associado com isso, que tem alguma alteração no nervo óptico, na cabeça do nervo óptico, e vamos fazer exames mais detalhados para ver se isso é glaucoma ou não. Este indivíduo, muitas vezes, estando acometido de glaucoma, demora muitos anos para ele ficar cego ou é rapidinho para ele ficar cego? A história natural da doença é uma história muito ingrata. A gente sabe hoje em dia, por uma série de estudos, que é preciso que mais da metade das fibras do nervo óptico, lá do fundo do olho da retina, das células ganglionares da retina, estejam lesadas para que apareça o primeiro defeito no campo visual, ou seja, para que a doença comece a aparecer com algum sintoma. Então demora muito tempo para a pessoa perceber que ela está com glaucoma. Esse é o perigo da doença. Esse muito tempo, quanto que é? 1 ano, 2 anos, doutor? Bem mais, bem mais. Você pode colocar aí 5, 10, 15, 20 anos, às vezes até mais. Existe glaucoma em criança também ou glaucoma é uma doença só do idoso? O glaucoma pode acometer qualquer faixa etária, desde a criança, do recém-nascido, até o paciente jovem, o paciente de meia idade, o paciente idoso. De uma forma geral, em termos de prevalência, 1% da população a nível mundial tem glaucoma. Se a gente colocar isso por faixa etária, a partir dos 40 anos, isso sobe para 2 a 4%. E quanto mais idoso, maior a chance que ele tem de ter a doença. Então, o senhor está dizendo que após os 40 anos, esse indivíduo tem a obrigação de, pelo menos uma vez por ano, medir a pressão dos olhos. Com certeza, fazer uma consulta oftalmológica de rotina com o médico oftalmologista, para que seja feita a sua medida de acuidade visual, a sua medida de pressão dos olhos, seja avaliado o seu nervo óptico. E caso tenha alguma alteração ou alguma suspeita, isso tem que ser investigado com exames complementares mais detalhados. Este indivíduo, uma vez diagnosticado com glaucoma, ele tem como ser tratado e, pelo que o senhor falou, é para o resto da vida? O tratamento de glaucoma a gente inicia, uma vez que foi feito o diagnóstico, e esse paciente tem que ser muito bem orientado, muito bem educado, no sentido de que ele tem uma doença crônica, progressiva, degenerativa, ou seja, ele tem que tratar para o resto da vida. Uma vez que ele começa a usar o medicamento, ele não para mais. Muitas vezes a gente pega pacientes no consultório, doutor José Eduardo, que eles iniciam o tratamento e acham que vão usar o colírio por 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois vão parar com o tratamento. Assim como outras doenças crônicas degenerativas, hipertensão, diabetes, dislipidemia, alterações crônicas, por exemplo, da tireoide, o paciente inicia o tratamento e não para mais. Ele tem que usar sempre o medicamento para controlar a sua pressão do olho. E isso daí é uma coisa muito importante, porque, como o senhor falou, o glaucoma não tem cura, somente tratamento. Eu sou hipertenso, eu tomo medicamento para pressão há mais de 20 anos. E sei que se eu não tomar, eu vou ter um infarto, um derrame, e eu não quero que ocorra isso. É justamente porque eu
tomo o medicamento para controlar minha pressão e evitar que eu tenha problemas futuros. O indivíduo que tem glaucoma é a mesma coisa, só que ele não vai tomar um comprimido, tem que pingar colírio, é 1, 2 vezes ao dia. Ou seja, é muito mais fácil do que muitos tratamentos. Ah, mas é para o resto da vida. Pombas, mas a hipertensão também é, o diabetes também é. O diabetes, às vezes, não dá para tratar só com medicamento, tem que se picar todos os dias. Então, eu falo que o tratamento do glaucoma é muito mais fácil do que o tratamento da hipertensão. Com certeza, o paciente tem que estar, como eu falei, muito bem educado, muito bem ciente da sua doença. Ele tem que ter aquilo que o americano chama de compliance, ele tem que entender para aderir ao tratamento. E vai usar o colírio normalmente 1 ou 2 vezes por dia, na maior parte das vezes, e com isso controlar a sua doença. Desde que ele use o medicamento de maneira correta e faça o acompanhamento seriado com o seu médico oftalmologista. Hoje, cada vez mais gente é diagnosticada de glaucoma, Fabiano. E o tratamento é muito mais eficaz do que 20, 30 anos atrás. Há 20, 30 anos atrás existiam 2 medicamentos que eram usados para o glaucoma. E em torno de 20 a 30% das pessoas tinham que fazer cirurgia. Quantos por cento hoje vão para a cirurgia? A maior parte dos pacientes que faz o tratamento de maneira adequada, que usa os colírios que a gente tem hoje, que são extremamente potentes, os colírios hipotensores oculares, os colírios que a gente usa em forma de medicação contínua, eles têm o seu controle da doença muito bem adequado. Ou seja, uma pequena porcentagem, sei lá, 5%. Menos, isso, ou às vezes até menos, tem que ser submetido a um procedimento cirúrgico para controlar a pressão dos olhos. A enorme maioria dos pacientes que usa a medicação de maneira correta, faz o controle e não precisa mais fazer uma cirurgia para controlar o glaucoma. O glaucoma, então, é uma doença crônica que, desde que bem acompanhada, bem tratada, o indivíduo não vai chegar à cegueira. Sim. O que ocorre de pior? Ela não dá sintomas e, por isso, o indivíduo muitas vezes não sabe que tem. Ele deve fazer uma consulta oftalmológica regular para ter um diagnóstico preciso e um tratamento adequado. Com certeza. Outra coisa importantíssima que muitas vezes o paciente não entende é o seguinte: o paciente que já teve perda de visão, o campo visual do paciente já foi alterado, isso infelizmente não tem volta. A perda de visão pelo glaucoma, ela é irreversível. Não tem como a gente voltar a visão do paciente ao que era antes. Diferente, por exemplo, de um paciente que tem catarata, que você opera e a visão volta a ficar boa, a visão fica clara novamente. O paciente que tem glaucoma e que já teve perda de campo visual, já teve perda de visão, essa perda de visão ela é permanente, ela é irreversível. Não adianta cirurgia, não adianta colírio, não adianta laser, não adianta nada. O que ele tem que fazer é prevenir para que ele não tenha essa perda de visão. A importância da prevenção está justamente nisso. Tem um caráter irreversível e o que perdeu não volta mais. Doutor, como acompanhar esses pacientes? Esses pacientes devem fazer um acompanhamento bimestral, trimestral, semestral? Como é isso? Isso depende muito do estadio da doença. Pacientes que têm hipertensão intraocular, que têm a pressão do olho alta, mas ainda não desenvolveram perda de visão, ou seja, não tem glaucoma, só tem a pressão do olho alta, muitas vezes a gente consegue fazer um exame de rotina a cada 12 meses ou a cada 8 meses. Se o paciente já tem glaucoma, já tem perda de visão, ele tem que passar mais ou menos a cada 6 meses. Se for um caso mais avançado, com uma perda de visão maior, com um comprometimento maior da sua visão, ele tem que passar a cada 3, 4 meses. Isso varia de acordo com o estadio da doença. Em glaucomas mais avançados, o segmento tem que ser sempre feito de uma maneira mais curta. Certo. E os medicamentos hoje para ser usados, doutor, são medicamentos bastante seguros? Ou seja, antigamente os medicamentos que existiam davam o que a gente chamava de quimiotaquifilaxia, o organismo acostumava com esses medicamentos. E os de hoje, como são? A gente tem uma classe de drogas que foi lançada em 1997, que se chama análogo de prostaglandina, que são os medicamentos de primeira linha na escolha do tratamento do glaucoma. São remédios muito seguros, que têm mais de 20 anos de mercado, e esses medicamentos normalmente têm um perfil de tolerabilidade e um perfil de eficácia muito bom. Eles não têm essa quimiotaquifilaxia, ou seja, não perdem a sua eficácia ao longo do tempo. O segredo, mais uma vez eu volto a falar, é usar o remédio de maneira correta. Então, se o médico prescrever 1 vez, 2 vezes por dia, seguir a risco que foi feito,
de prescrição e manter o segmento com o seu médico. Infelizmente, agora com o advento da pandemia, a gente tem percebido muitos pacientes que não têm voltado para as consultas de rotina, para as consultas de segmento. A gente pega paciente que antes da pandemia vinha certinho, fazendo um segmento correto, de repente o paciente desapareceu do consultório, ou aparece já com alterações que não tinha antes, porque perdeu o segmento, não usou o medicamento de maneira correta e ficou muitas vezes desassistido em virtude da pandemia. Isso é uma coisa muito ruim que a gente tem visto nos últimos tempos. Ô, Fabiano, esses pacientes, a grande maioria adere direitinho ao tratamento ou por não ter nenhum sintoma, muitos deles abandonam? Eu diria, Zé Eduardo, que uma grande porcentagem dos pacientes, principalmente no início do tratamento, eles não entendem a cronicidade do problema. Então você explica, faz a receita, muitas vezes dá uma amostra grátis para o cara começar a tratar, e o paciente desaparece, some. Vamos colocar aí que 20, 30, 40% dos pacientes muitas vezes nos procuram tempos depois, já com a doença instalada, mas a gente fala, por que o senhor não voltou? Por que o senhor não veio? Eu falei para o senhor voltar em tanto tempo. Eu não sentia nada, doutor. Eu achei que não precisava usar mais o remédio. Então, daí a importância da gente sempre frisar que o tratamento é contínuo. Começou o tratamento, não para mais. E realmente, por não dar o sintoma, o indivíduo abandonando, ele não sabe se a doença está evoluindo ou não. Quais são os exames que lhe dá o diagnóstico preciso desta doença, doutor? Além da medida da pressão intraocular, a gente faz a avaliação do nervo óptico, com um exame que chama retinografia. Tá? Em alguns casos a gente tem que fazer um exame que chama OCT, que é uma tomografia de coerência óptica, uma tomografia da cabeça do nervo óptico. A gente faz um exame para ver se a pressão do olho flutua ao longo de uma curva da pressão do olho. Mede a espessura da córnea do paciente, que é um exame importantíssimo para a gente saber se a gente está medindo a pressão dentro de uma faixa esperada. Por exemplo, se o paciente tem uma córnea muito espessa, a pressão vai artificialmente aparecer mais alta, ou se tem a córnea muito fina, ao contrário, a pressão vai aparecer mais baixa. Ver o ângulo da câmara anterior, até para classificar o glaucoma, se é um glaucoma de ângulo aberto ou crônico simples, que é o mais comum que a gente tem no nosso dia a dia, ou se é um glaucoma de ângulo fechado, que é aquele que pode ter a crise de glaucoma. E além disso, a gente faz o campo visual, que é o exame que vê se o paciente teve perda do campo visual, e faz o segmento de rotina com esses exames periódicos. Fabiano, hoje você falou que não são todos os pacientes que você faz esse OCT, ou a tomografia de coerência óptica. Mas eu acho importante hoje você ter um segmento pelo menos anual com esse exame. Com certeza, com certeza. Uma vez que você teve o diagnóstico, até para você ter certeza que você muitas vezes não consegue ver a olho nu alterações que esse exame pega. Esse exame é muito mais, vamos colocar, detalhado do que uma avaliação feita só, por exemplo, por uma fotografia. Né? Então, até recentemente, esse exame foi incluído no rol de procedimentos da ANS como um exame necessário para pacientes com glaucoma, né? Para a gente fazer o segmento desses pacientes de uma maneira muito mais detalhada. Você falou também, Fabiano, há pouco, que com a idade o indivíduo tem uma maior chance de ter o glaucoma. Após os 40 anos, vai de 2% a 4% esta incidência. É mais comum em homens ou mulheres? Existe alguma raça que ele é mais prevalente? Além da questão da idade, a gente poderia elencar como fatores de risco para o glaucoma. Raça negra, pacientes afrodescendentes, isso é mais comum. Indivíduos que fazem uso, por exemplo, de medicamentos à base de cortisona por longo tempo, ou tem que usar continuadamente por algum outro problema de saúde. Indivíduos que têm miopia alta, altos míopes, tem uma chance maior de ter glaucoma. Pacientes que já foram submetidos a algum tipo de cirurgia dentro do olho intraocular. Ou pacientes que já sofreram, por exemplo, um trauma, um acidente, uma pancada no olho. Isso também é um fator de risco. Né? Além disso, histórico familiar. Quem tem parente de primeiro grau com glaucoma, pai, mãe, irmão, irmã, parentes próximos com a doença, ao longo da vida, isso é estatístico, a chance é 6,7 vezes maior de ter a doença do que uma pessoa que não tem casos na família. Então, isso é um fator de risco muito importante também. Fabiano, existem algumas pessoas que nos procuram no dia a dia e falam assim, doutor, o meu neurologista pediu para eu vir aqui para ver se eu posso usar esse tipo de medicamento. Tem algum medicamento que a pessoa tome, antidepressivo, alguma coisa assim que piora o glaucoma? Existem alguns medicamentos que têm influência nesse sentido, quando a pessoa tem o que a gente chama de glaucoma de ângulo fechado, ou tem o ângulo da câmara anterior, que é o espaço por onde circula o líquido que dá a pressão do olho mais estreito.
Então, se, por exemplo, a pessoa toma um medicamento desse, um neuroléptico, um antidepressivo, uma série grande de medicamentos, esses medicamentos podem induzir a um processo que se chama midríase, que é a dilatação da pupila. E isso leva a um fechamento do ângulo da câmara anterior, que é a estrutura que faz como se fosse um filtro por onde sai o líquido, por onde esse líquido é drenado dentro do olho. Isso fecha, a pressão do olho vai lá para cima, vai para 40, 50, 60, 70, às vezes até mais, e a pessoa entra numa crise aguda de glaucoma, que é um procedimento, que é uma situação de emergência. Ela tem que ser tratada ali, é uma urgência, senão ela vai perder a visão. É diferente do glaucoma crônico simples, ou do glaucoma que a gente vê no dia a dia, de ângulo aberto, que não tem sintoma. Esse tem e muito sintoma. A pessoa tem náusea, tem dor, o olho fica extremamente vermelho, irritado, baixa da visão, e ela muitas vezes procura um serviço de saúde de urgência para ser atendida prontamente. Fabiano, algumas pessoas falam que são hipertensas, têm hipertensão arterial sistêmica, pressão alta no corpo, e isso daí influencia no glaucoma? O fato da pessoa ser hipertensa, ela tomar remédio para pressão arterial, hipertensão arterial sistêmica, não tem relação com a pressão dos olhos. A pressão dos olhos é um fator à parte, então o fato de você ser hipertenso, tomar remédio para pressão arterial de maneira crônica, não tem relação direta com a pressão do seu olho. Então são coisas diferentes, a pressão dos olhos com a pressão do corpo, pressão arterial sistêmica. Geralmente esse exame de campo visual, o indivíduo vai detectar onde está o problema, onde ele tem a mancha escura, onde ele perdeu o campo, como é isso? Na hora que a gente faz o exame de rotina nos pacientes no consultório oftalmológico, a gente mede a visão, na hora que a pessoa lê as letrinhas que a gente mostra, na faixa central, no campo de visão central. O campo de visão, ou a campimetria, é um exame que mede também, além da parte central, a parte periférica, porque é por onde começa o problema. A pessoa começa a perder o campo de visão, não na parte central, mas na parte periférica. Muitas vezes ela não percebe isso. O que esse aparelho faz? Ele testa um monte de pontos na área central e depois também na área periférica, compara isso com um banco de dados de pessoas normais, de pessoas que têm esse exame alterado, e nos dá isso num gráfico de probabilidade. Então a gente sabe que determinada porcentagem da população tem aquilo alterado e isso está relacionado normalmente com glaucoma. É assim que é feito o exame. Certo. E a partir desse momento, qualquer alteração que ele tem ali não regride mais? Não regride mais. A partir do momento que ele teve uma alteração que já foi diagnosticada, que foi relacionada ao glaucoma, uma perda de visão, essa perda de visão, infelizmente, não tem como a gente reverter. O que a gente não quer é que ela progrida. Certo. Fabiano, eu ouvi dizer também que a pessoa que tem um glaucoma avançado não pode nem dirigir, que ela tem visão tubular. O que é isso, visão tubular? Conforme o glaucoma vai avançando sem tratamento, ou às vezes mesmo com tratamento, glaucomas muito agressivos, o campo de visão vai se estreitando cada vez mais. Então a pessoa perde completamente a visão na periferia, até que chega num ponto que ela enxerga como se fosse, por exemplo, por um canudo, por uma luneta. A visão vai se tornando o que a gente chama de visão tubular. Ela só enxerga no centro, não consegue enxergar, por exemplo, olhando para uma pessoa, nada além do rosto da pessoa. Ela não consegue ver o pescoço, não consegue ver para o lado direito, para o esquerdo, para cima, para baixo, ela só enxerga na parte central. O campo fica muito restrito. Uma pessoa dessa, por exemplo, para se locomover em qualquer ambiente, ela vai ter muita dificuldade. Quanto mais tentar dirigir com um campo visual desse. Então, na verdade, o fato dela perder o campo visual, ou seja, eu estou olhando aqui, mas eu sei que a minha mão está aqui, que aqui tem uma planta, você está do lado. Mesmo olhando para frente, nós conseguimos ter um campo. E essas pessoas reduzem esse campo e passam a enxergar por um canudo. É isso mesmo. E se não tratar, até isso perde. Pode perder completamente a visão da pessoa, não saber se está claro ou escuro, se está de dia ou de noite. Não consegue ver nem luz. Fica completamente cego, fica amaurótico, que é o termo que a gente usa. É um glaucoma absoluto, a pessoa não enxerga mais nada. Tá? Isso, graças a Deus, agora com o advento dos tratamentos que a gente tem hoje em dia, tem sido cada vez mais raro. Mas volta e meia a gente pega. Tá? Algumas pessoas têm que fazer a cirurgia. Esta cirurgia do glaucoma é uma cirurgia de risco? É uma cirurgia de risco porque ela envolve um mecanismo que a gente fala para drenagem do humor aquoso. Então é como se fosse um ladrão da caixa d'água. Você cria uma passagem a mais para o humor aquoso sair e com isso baixar a pressão. Mas ela pode induzir uma série de problemas. Ela pode dar catarata precoce, pode dar alteração de mácula lá no fundo do olho, pode dar descolamento de retina, pode dar infecção,
pode dar uma série de problemas. Então, se puder evitar a cirurgia e controlar com o uso do medicamento, claro que isso é muito mais tranquilo. Mas, eventualmente, a gente tem que partir para a parte cirúrgica quando o paciente, mesmo com medicação máxima, não tem o controle adequado da sua pressão intraocular. Ou seja, a cirurgia é a última conduta a se tomar. Com certeza. Tudo que puder fazer antes deve ser feito. Com certeza. O indivíduo, muitas vezes, eles nos procuram e acha que existe uma medicação mágica aí que ele vai tomar uma vez por semana ou vai pingar e realmente não precisa usar mais. O medicamento do glaucoma é um medicamento diário. Diário. Seja uma vez por dia, normalmente à noite, ou 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Alguns pacientes têm que usar a cada 8 horas, mas a maioria usa 1 ou 2 vezes por dia. Isso é todo dia. O paciente tem que colocar isso na sua rotina. Eu costumo falar assim, ó, você não escova os dentes de manhã, de tarde e de noite, você vai pingar o colírio de manhã e à tarde, por exemplo, ou na hora que você for deitar. Mas tem que colocar isso como uma meta para ser cumprida. Muitas vezes a gente consegue ver se o paciente está usando o colírio ou não, perguntando uma coisa muito simples. Fala, quanto tempo dura o colírio para o senhor? Ah, doutor, eu comprei faz 3 meses, até agora está durando. O paciente não está usando de maneira correta. Nenhum colírio vai durar 3 meses se a pessoa usar 2 vezes por dia. Então, a gente consegue, numa dessa, perceber que o paciente está fazendo um uso inadequado. Ou, às vezes, só pinga na hora que vai no médico, tentando nos enganar. Na verdade, ele está enganando a si próprio. Certo. O paciente com glaucoma piora o quadro se ele tomar bebida alcoólica ou fumar? A gente costuma falar o seguinte, né? Tudo que é em excesso sempre prejudica. O paciente que faz uso imoderado de bebida alcoólica, o paciente que é tabagista crônico, etilista crônico, ele vai ter uma série de outras alterações que vão, claro, contribuir para que ele tenha problema. Existe uma doença que chama miopia álcool-tabaco, que dá alteração no fundo do olho, quando o paciente tem um histórico de longa data de uso de álcool, de uso de tabaco. Então, se o paciente puder evitar, e é melhor se já fuma, diminuir, porque é claro que isso vai ter um efeito benéfico para ele. Na verdade, então, esses indivíduos deveriam se orientar um pouquinho melhor, saber que o tabaco e o álcool junto acaba dando esse outro problema e que também acaba, de uma maneira ou de outra, indiretamente, contribuindo para uma piora do glaucoma. Com certeza. Porque são fatores envolvidos ali que são cardiovasculares, né? A circulação da cabeça do nervo óptico vai ficar alterada, porque a pessoa vai estar com um quadro de arteriosclerose sistêmica, e isso tudo leva a uma piora do quadro, com certeza. Olha, doutor, eu acredito que nós falamos aí a respeito de glaucoma de uma maneira clara, simples, o nosso telespectador possa ter entendido. Mas mesmo assim, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Mensagem final, sempre procurar o seu médico oftalmologista para uma consulta, no mínimo, anual. Essa consulta vai envolver a medida da acuidade visual, a medida da pressão do olho, uma avaliação do seu nervo óptico e, caso necessário, exames complementares serão sempre pedidos. E nunca negligenciar, quem já faz o tratamento, o uso do medicamento. Usar de maneira correta e sempre voltar no médico para ver como é que está, se está correndo tudo bem, se os exames estão dentro do que a gente espera. Legal. Eu acredito que o doutor tenha dado o recado aí, a importância é justamente essa. Uma consulta de rotina para prevenir qualquer doença. Assim que detectou, tratar para o resto da vida. Esta é uma doença crônica e é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Então não queira ficar cego para depois achar que vai ter tratamento. Aí já não tem mais o que fazer. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Fabiano, a você, nosso telespectador, e convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.